gostaria da sua atenção na leitura da palavra do Senhor, que diz assim, Apocalipse, capítulo 1, verso 4 ao verso 8. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa saudação, ela é muito mais do que um protocolo de início de uma carta ou de início de um documento destinando a alguém. Esta saudação é um tratado teológico sobre o que o livro diz, sobre o que ele está propondo. É um tratado teológico para a igreja que já aguarda a volta de Cristo no milênio, no período que contempla a primeira e a segunda vinda de Cristo. A igreja que passa pela tribulação, mas também é um tratado teológico para a igreja triunfante, que agora perseguida, que agora sujeita, que agora oprimida por homens e poderosos, mas que recebe orientação e revelação do alto. É a mensagem do Todo-Poderoso. E este Todo-Poderoso está dizendo que voltará. O teor dessa mensagem é que ele voltará. Por isso eu quero propor falar da volta do Todo-Poderoso, porque é assim que este prefácio vai acontecendo aos leitores da igreja, aos leitores de Apocalipse. O Todo-Poderoso retornará. Eles estavam cansados, aprisionados, perderam o direito de comercializar, de vender, de comprar os direitos das suas terras. Estavam privados de liberdade, muitos martirizados e mortos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a mensagem é uma mensagem do Todo-Poderoso que está voltando. Por isso o retorno do Rei Todo-Poderoso é uma mensagem para toda a igreja. Olha, observem o verso 4. Como ele começa. O verso 4 diz, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Olha, aqui há um destinatário, um destino para Apocalipse. 7 igrejas que se encontram na Ásia. Eu já tive a oportunidade de expor o versículo 1 e o versículo 3, e eu expliquei que Apocalipse é um estilo literário que faz uso de simbologias. Os números, por exemplo, eles não devem ser interpretados de forma literal. Os números em Apocalipse, eles têm significados simbólicos. O número 7 é um número extremamente importante em Apocalipse, extremamente usado em Apocalipse. E a ênfase do número 7 é a ênfase de totalidade, de completude. 7 significa integralidade de Deus, de uma maneira completa, plena. Você não pode interpretar nenhuma vez que o 7 aparece em Apocalipse
como uma forma literal. Assim como outros números estão ali, múltiplos de 12, 44 mil, 12 e assim por diante. Os números têm a sua importância em Apocalipse para significar. A saudação é feita às 7 igrejas, que estão num lugar geográfico, onde a igreja tem sido, naquela época, mais afligida pelo domínio do Império Romano, que persegue a igreja através de seu imperador Domiciano, e que aflige, quer aniquilar com a igreja. É verdade. Mas naquela região não haviam só 7 igrejas. Por exemplo, a igreja de Colosso é na mesma base geográfica que está essas outras 7 igrejas. Então fica muito claro, muito óbvio que a destinação para 7 igrejas, ela tem o significado de abranger a totalidade da igreja de Cristo perseguida, atribulada. A saudação é feita para 7 igrejas da Ásia, igrejas históricas, que estão num lugar histórico, diante dos acontecimentos comuns do livro de Apocalipse, mas essas igrejas representam, diante de todo o livro, a totalidade da igreja de Cristo, a catolicidade da igreja, a igreja universal de Cristo. E quando nós falamos da igreja católica, da sua catolicidade, nós estamos falando não de uma igreja pontual geograficamente, nós estamos nos referindo a uma igreja que está em toda parte e que é constituída de crentes de todas as épocas, de todos os tempos. O 7 aqui está representando isso, dando esta significância. Esta é uma mensagem para a igreja, para 7 igrejas da Ásia, que receberam a primeira mensagem, mas que significativamente, simbolicamente, representam toda a igreja de Cristo Jesus. Por isso essa mensagem é para o nosso tempo. Por isto, esta mensagem do Todo-Poderoso que retorna, é uma mensagem para a igreja atual. E isso deve servir de alerta, mas também de encorajamento, porque esta é uma mensagem para nós, para a igreja deste tempo, que aguarda a vinda de Jesus e que se opõe à carne, ao mundo e ao diabo. As 7 igrejas estavam em apuros, irmãos. No contexto histórico, no contexto imediato de Apocalipse, essas 7 igrejas sofriam o perigo da extinção, da aniquilação diante de um império, diante de governantes poderosos, diante de homens que tinham tanto poder que se consideravam inatingíveis. Essa igreja estava em apuros por causa de sua fé, por causa de Cristo. Eles estavam vivenciando esta perseguição e opressão de forma tão imposta, que eles se viam cercados de uma maneira tenebrosa, diante dessa ação e da cultura maligna deste mundo contra Cristo. Mas então, a mensagem vem para 7 igrejas, que é a igreja de Cristo, e diz graça e paz. Uma saudação comum dos judeus, uma saudação comum da igreja primitiva. Mas é interessante que este graça e paz não é da parte de João. Essa graça e paz não é da parte do anjo, que é narrado na primeira perícope do versículo 1. Essa graça e paz vem da parte de Deus. Então, este Deus tem graça e paz para uma igreja que hoje está em apuros, que hoje está militando, que hoje está lutando não apenas contra o diabo, mas também contra a carne e a secularização deste mundo, que se opõe a Deus.
o Todo-Poderoso retorna e ele tem uma mensagem para a sua igreja. Esta mensagem está revelada na sua palavra. Segunda característica é que o Todo-Poderoso, o retorno do Todo-Poderoso, é uma mensagem do Deus que está envolvido com esta igreja, com este povo, e envolvido também na perseguição contra a igreja. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo. Olha o que diz o verso 4. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o rei, o soberano dos reis da terra. João deixa claro que a expressão da parte mostra de onde vem a mensagem. O anúncio é do Todo-Poderoso. E a mensagem que eles estão recebendo de graça e paz, consolo, fortalecimento, vem da parte do Deus triuno. Essa expressão da parte vai fazer uma menção à Trindade. As bênçãos sobre a igreja militante, a igreja sofredora, vem da parte de Deus para com seus servos. Deus não está alheio ao sofrimento da igreja. Deus não está alheio ao sangue dos santos. Ele não está alheio à ação da igreja na causa do reino, por fidelidade e amor a Jesus. Ele não está indiferente quanto aos perseguidores e aqueles que injustamente causam danos a eles. Da parte do Deus Trino. E olha só como a Trindade está presente em Apocalipse, porque isso aqui faz menção a todo o livro. Tudo que vai ser revelado agora em Apocalipse é da parte do Deus Trino. Percebam a presença da Trindade. Versículo de número 4 diz: daquele que é, que era e que há de vir. João apresenta o Deus Pai do Antigo Testamento. É uma descrição com referência ao Deus eterno da lei de Moisés. Quando não está alheio ao clamor do povo, do seu povo que está no Egito. Que ele não está alheio à opressão do Egito sobre o seu povo, a quem ele chamou, a quem ele escolheu, a quem ele elegeu. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, há expressões muito similares a esta expressão que vai ser mantida durante os séculos, tanto do povo de Israel quanto da história da igreja. O que é, que era e que há de vir. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Deus não está alheio. Propósito da sua soberania, da sua vontade em eleger este povo. E aí vem a expressão 7 espíritos, no versículo 4, seguido do da parte. É da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Há muitos que defendem que são anjos, 7 anjos, ou que representam seres, ou a ação de homens importantes na história da igreja, mas é verdade que o trono de Deus é ocupado por sua divindade,
E essa expressão diante do trono não é uma expressão porque está à frente do trono, mas está no trono. Está se referindo ao Espírito Santo. Embora o livro de Apocalipse não use nenhuma vez o nome Espírito Santo, nenhuma, ele está significado com 7 espíritos. E lembra que eu expliquei que os 7 têm um significado importante. Por exemplo, Apocalipse está dividido em 7 ciclos. Todo o livro é dividido em 7 partes, 7 ciclos do período do milênio. Interessante isso, não é? 7 não está ali por acaso. Ela é uma referência judaica do Antigo Testamento. Daqui a pouco eu quero explicar. Não há a menção Espírito Santo, mas há a menção 7 espíritos. Para significar os 7 como integralidade, totalidade, lembra disso? Então significa a ação total e abundante do Espírito Santo na vida da igreja, na obra do Senhor, diante desta igreja e neste mundo. O Espírito Santo de Deus age poderosamente na vida da igreja. O Espírito Santo de Deus age abundantemente na história. O governo de Deus não é realizado pelo poder humano, ele é realizado na terra através do Espírito de Deus, que age abundantemente e que governa soberanamente. Essa é uma alusão ao Antigo Testamento. Algumas versões mais antigas, de vez de traduzir por 7 espíritos, traduzem por o espírito sétiplo, que tem uma alusão ao profeta Zacarias, que teve uma visão de um vaso de azeite, diante de um candelabro com 7 chamas, 7 canos, e aí Deus está falando lá através do profeta, de que não é pela força do homem, mas é uma ação do Espírito, que todas as coisas serão realizadas. A obra de Deus não depende de força humana, mas da ação abundante do Espírito. Eu quero ler Zacarias para vocês, capítulo 4, versículo 2 e versículo 6, que diz assim: e me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão acima do candelabro. Agora o versículo 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. João, através da revelação de Deus, usa uma linguagem que todo cristão judeu, familiarizado com as Escrituras, entenderia para se saber que a ação de Deus não acontecerá por uma vitória messiânica humana. Os homens ainda procuram Messias. Os homens ainda querem libertação política neste mundo. Os homens ainda estão equivocados como os discípulos estavam, achando que o reino de Jesus era terreno, humano, um trono transitório de hegemonia. A nossa esperança não é na força do poder humano, mas na ação do Espírito Santo. E é esse Espírito que age na vida da igreja e na obra que está sendo revelada à volta de Jesus, o retorno do Todo-Poderoso. O problema é que a igreja do nosso tempo, transformou o Espírito Santo numa marca, transformou o Espírito Santo num chavão, transformou o Espírito Santo num ídolo humano, que apenas satisfaz as emoções do coração, mas que não conduz a igreja ao martírio, plena da sua vitória, plena da vitória que ela vive em Cristo Jesus. O Espírito Santo faz com que a igreja descanse na obra dele, que é abundante,
Por isso 7. Bom, o último nome a aparecer é Jesus Cristo, e aqui volta a dizer do nome messiânico, Jesus, o Salvador, que é Rei, Cristo, Messias. Ele é apresentado assim, não porque seja somente o nome utilizado também nos evangelhos, mas para lembrar a igreja quem é Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, e é Ele quem está voltando. E é interessante que no versículo 5 agora, nós lemos assim, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. João apresenta Jesus com 3 títulos. Jesus Cristo recebe aqui o título de testemunha fiel, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Estes 3 títulos antecipam o papel que Cristo exerce em Apocalipse. Antecipa o papel que Ele cumpre na revelação deste livro. E olha que interessante, quando Jesus é chamado de testemunha fiel, não é a primeira vez. Isso acontece no versículo 2, que já passamos por ele. E no capítulo 3, versículo 14... Jesus é apresentado como aquele que dá testemunho dessas coisas, que testifica essas coisas. Ele é a testemunha fiel, não falha, o seu testemunho é confiante, é verdadeiro, é pleno de certeza. Quem está testificando não é homem, a revelação não é de João, a revelação não é do anjo, Jesus é quem está dando testemunho. Eu falei do anjo porque o verso 1 apresenta um anjo que serve de mensageiro para trazer a mensagem a João. No capítulo 22, João tenta adorar este anjo depois do versículo 6. No último capítulo, João fica tão maravilhado com a mensagem que o anjo trouxe, que ele se prostra diante do anjo para adorá-lo, e o anjo fala: você está louco? Você tomou tubaína com querosene? Levanta daí. Para com isso, adora somente a Deus, a mensagem é dele, Jesus é o testemunho. Ele é o testemunho fiel. Não há anjos, não há homens que tenham tanta relevância como o nosso Senhor. As promessas da sua volta, as promessas de sua vitória, a promessa de vida eterna, o relato da eternidade, da glória, da vitória sobre Satanás, sobre a derrota do anticristo, não é uma promessa humana, é um testemunho daquele que é fiel. Isso é apaixonante, isso nos traz segurança para a vida cristã, e não insegurança. Muitos não gostam do Apocalipse, porque se apegam aos símbolos e ficam com medo, como se o Apocalipse fosse um filme de terror. Mas na verdade o Apocalipse é um relato de esperança e de segurança para a vida da igreja. Apocalipse conforta e consola a igreja que serve a Jesus Cristo, porque Ele é o testemunha fiel. A outra expressão é de que Ele é primogênito dos mortos. Essa não é uma expressão utilizada somente em Apocalipse. O apóstolo Paulo utiliza ela em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O primogênito dos mortos revela a autoridade de Jesus, uma autoridade absoluta sobre a morte, porque ele venceu a morte. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta, lembra: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele tem domínio sobre a morte e sobre a vida, porque ele ressuscitou. O outro título é soberano. O soberano dos reis da terra. Este é um termo
muito familiarizado para as igrejas daquele século, do primeiro e do segundo século, porque era um termo que fazia menção ao imperador. Ele era, na hegemonia romana, grega, que vem muito antes do Império Romano, a hegemonia trazia a liberdade do povo dominado ter a sua terra, ter a sua religião, mas eles deveriam ter fidelidade ao soberano. E o soberano, ele incluía processos culturais e processos religiosos, para mesclar e formar uma cultura só entre tantos povos dominados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja de Apocalipse lutava contra o culto ao império e ao imperador da Pax Romana. O império romano trouxe idolatria no coração dos povos conquistados. Sabe por quê? Roma construiu estradas, acabou com os piratas dos mares, fortaleceu o comércio e acabou com guerras civis. O Império Romano trouxe prosperidade cultural, financeira, estabilidade governamental para os condicionados ao império. Então os povos adoravam primeiro a Roma, porque era bom ser romano, era bom pertencer ao império, estar debaixo da soberania de Roma. Por isso que Apocalipse vai falar da marca da besta e da marca do cordeiro, porque a marca da besta é aqueles que estão debaixo de um outro soberano, e que estão muito confortáveis diante de uma soberania que não é a de Cristo. Mas aqueles que estão diante da soberania de Cristo, eles perderão suas terras, perderão os direitos comerciais, não comprarão, não venderão. É interessante lembrar isso, irmãos, porque aqui Jesus é apresentado como soberano dos reis, acima de Roma, acima dos governantes. Este é Jesus, o soberano, aquele que já governa. É interessante que muitos pensam que o governo de Cristo se dará depois da sua segunda vinda. Há muitos que acham que Jesus só será vitorioso depois que ele voltar e a igreja subir com ele. Este é um equívoco. Ele já domina no trono. Ele já se assenta no trono. Ele já é retratado assim em Apocalipse. Ele não é o rei que virá para conquistar um trono. Esse trono não é terreno. Ele já governa, ele já domina, ele já é o soberano dos reis da terra. A sua segunda vinda consumará essas coisas. Trará o juízo contra os perseguidores. Mas ele já governa. É interessante que não é assim, o futuro soberano, aquele que um dia reinará, como era profetizado no Antigo Testamento. Aqui ele é o soberano, o Senhor, o governador dos governadores, o grande rei, o todo-poderoso. Meus irmãos, a partir daqui, eu e você podemos entender uma coisa: Deus Pai, o Espírito Santo e o Filho não estão alheios, não estão indiferentes ao nosso tempo, ao sofrimento da igreja e à hostilidade deste mundo perverso. Eles estão profundamente envolvidos, porque o nome deles está envolvido. João deixa isso claro, porque a glória dele está envolvido. Eu falo deles porque eu estou falando das três pessoas, mas dele, o Deus Todo-Poderoso. O nome dele está envolvido, a glória dele está envolvida. Por isso, meu irmão e minha irmã, há agora uma doxologia linda. A partir do verso 5, da parte B, para quem não sabe, doxologia
é uma expressão para representar um louvor doutrinário. É uma doutrina tão pura, tão verdadeira, que ela louva a Deus. Isso está em falta nas igrejas modernas. Existem cânticos que não combinam com a doutrina bíblica. Por exemplo, aquele, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Aí alguém fala, ai pastor, gosto tanto desse louvor. Esse louvor a quem? Ao homem? Nem orna com o que a Bíblia diz. Quando você ouve falar de louvor na Bíblia, há uma verdade doutrinária. Por isso você sempre vai encontrar na Bíblia, até na sua tradução em português, a palavra doxologia em alguns desses cânticos doutrinários conhecidos pela igreja. E aqui tem uma que João apresenta. Ele é o testemunha fiel, o primogênito dos mortos, mas ele também diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa primeira parte dessa doxologia que é citada, lembra da obra de Cristo na vida da igreja. Por que na vida da igreja? É a obra do Todo-Poderoso, do soberano dos reis da terra, do primogênito dos mortos, da testemunha fiel. É a obra dele na vida da igreja. E o que ele faz para a igreja? Ele nos ama. Nos redime com o seu sangue, há um pacto, uma aliança. Ele nos libertou dos nossos pecados, salvação, regeneração. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Ele nos ama, nos redime, nos liberta do pecado, mas mais. Essa doxologia lembra o que ele fez em favor da igreja. Ele nos constituiu reino de sacerdotes. Um reino e sacerdotes. E ele nos conduz para a eternidade pelos séculos dos séculos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro nos lembra, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Este é Jesus que deve ser louvado, o Todo-Poderoso. E neste louvor nós lembramos o que ele fez e faz pelo seu povo. Mas olha que interessante, essa doxologia continua. E agora eu quero ir para um terceiro ponto dessa mensagem. O Todo-Poderoso, que está retornando, que voltará, ele traz uma mensagem de triunfo. Um triunfo deste Jesus Cristo, sobre todos e sobre tudo. Sobre o diabo, sobre Satanás, sobre o Império Romano e o Anticristo. O triunfo da sua volta é gloriosa. Esta é a mensagem. Porque agora o versículo 7 diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. A segunda parte da doxologia, ela está ligada ao triunfo e o poder do Todo-Poderoso. Uma vez eu entrei numa igreja e eu fiquei preocupado. Fui chamado para pregar e fizeram um banner na igreja. Um banner, sabe? É bonito, a gente não usa aqui porque a gente tem uma cruz e tal, mas às vezes tem um tema do trimestre.
Eu entrei na igreja e tinha lá o tema: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. O texto está correto, o texto bíblico não erra. É isso mesmo, nós lutamos assim mesmo. Nossa guerra é espiritual. O equívoco do banner é que o desenho que estava lá, o retrato que estava lá, era a mão do capeta, tirando uma queda de braço com Jesus. Eu acho que era Jesus, não parecia Jesus, mas era uma mão bonitinha, forte, limpinha, um vestido branco, uma roupa branca, sabe? Tipo mão de Jesus. E é como se Jesus estivesse tirando a queda de braço e medindo forças com Satanás. Irmãos, essa é uma visão completamente mundana sobre a pessoa de Cristo. Não é como Cristo é retratado no Evangelho, e muito menos retratado no Apocalipse. Não há medição de força. Não há. Não há. Da parte do nosso soberano, não há resistência. Não há. O Apocalipse está lembrando quem é o Todo-Poderoso. É preciso lembrar que Satanás é o adversário da igreja e de que ele é poderoso sim. De que ele é astuto e sagaz. Mas que a principal arma dele não é soltar raios e nem agir com grandes poderes espetaculares. Ele dissemina o erro e o engano teológico, ele é mentiroso. Desde Gênesis ele mentiu e enganou. Ele é o acusador da igreja. E ele procura devorar como um leão, é verdade. Mas como um leão que já foi derrotado pelo leão da tribo de Judá. A verdade, meu irmão e minha irmã, é que a segunda parte dessa doxologia mostra o triunfo de Cristo, a expressão escatológica que vem sobre as nuvens. Indica, retrata que a volta de Jesus é uma manifestação tão gloriosa, tão absoluta, que todo olho verá, será notório, não vai passar despercebida. Será reconhecida sobre todos os poderosos da terra e sobre todas as entidades espirituais. Ele vem sobre as nuvens do céu. Também é uma expressão do Antigo Testamento, também do profeta Zacarias. Jesus também utilizou desse recurso nos evangelhos. O Filho do Homem vem sobre as nuvens com poder e glória. Este é o Jesus de Apocalipse. Este é o Rei Todo-Poderoso. Este é o Senhor da igreja. E é Ele quem retorna em favor da sua igreja e para a glória do seu nome. Por isso, meu irmão e minha irmã, há um relato daqueles que o traspassaram. Não é? Olha, o versículo diz, inclusive aqueles que o traspassaram. Aqui, claro que é uma referência à sua condenação da cruz, à sua morte na cruz, tanto por parte dos judeus quanto por parte dos romanos. Mas além disso, também representa todos aqueles que ignoram a Cristo, todos aqueles que rejeitam o seu senhorio, todos aqueles que são rebeldes à sua soberana santidade e ação, todos aqueles que perseguem o seu corpo aqui na terra, que é a sua igreja. Eu preciso lembrar de como foi a conversão de Saulo, em Atos capítulo 9. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele virá, e virá como soberano. Ele termina com essa parte doxológica: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir. A primeira e última letra do alfabeto grego aqui são utilizadas para ter um significado. Alfa é a primeira letra, que aponta para o início, o começo, e simboliza a criação. Ele é o alfa, o começo de todas as coisas. O ômega, a última palavra, representa o final do alfabeto grego, o final de todas as coisas, a sua consumação, apontando que tudo o que aconteceu
E tudo que irá acontecer de maneira plena não escapa à soberania e o poder de Cristo Jesus. Ele é o começo e a consumação de todas as coisas. E então agora há a expressão para identificar Jesus e sua divindade. A sentença da eternidade, a mesma que foi colocada ao Deus Pai. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Não tenham dúvidas. Deus não está alheio ao que a igreja de Cristo está passando. Deus não está alheio ao que este mundo está fazendo em rebeldia. Pelo contrário, Ele tem uma mensagem para a sua igreja. E essa mensagem encoraja a igreja, não por suas virtudes. Encoraja a igreja por causa das virtudes daquele que é soberano e todo-poderoso, que é vencedor. Irmãos, isso em Apocalipse é uma mensagem universal para a igreja. A igreja da época de João e aquelas 7 igrejas, a igreja da era medieval, que teve os seus remanescentes, a igreja da reforma protestante no século XVI e a igreja da era moderna, que luta contra o esfriamento espiritual, a secularização dentro dos seus arraiais. A mensagem é: não tenham medo, o Todo-Poderoso retornará, Ele está voltando e Ele virá. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.